Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão de HTML. Eu e o professor Everton preparamos um material para vocês e a ideia é que vocês vão retomando aí o conhecimento, né, da disciplina de AW1, né? Então vamos começar com o conteúdo de HTML. É uma revisão rápida, bem tranquila, só para vocês poderem ir lembrando aos poucos o que a gente já tinha visto, tá, antes da pandemia aí. Então vamos lá. Então, só para relembrar, né, pessoal, o HTML, né, vem de Hypertext Markup Language, né, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, né? Então, como é que ela funciona? O HTML ele é baseado em tags. Então, você vai criar um documento de texto. Nesse documento, você vai inserir tags, né, que são marcações que vão falar para o navegador o que é para ser exibido naquele determinado trecho da tag, tudo bem? Essa linguagem ela foi desenvolvida por Tim Berners-Lee, né, nos anos 90, e como eu já falei, ele é um documento de texto. A diferença é que a extensão dele você pode salvar como .htm ou .html. Tá? Então, eu posso desenvolver páginas em HTML em qualquer editor de texto simples. Inclusive, para o pessoal que está sem computador em casa, podemos usar aí até aquele editor do celular, né, que a gente comentou no nosso plantão da semana passada. A estrutura, né, que nós utilizamos aí quando vamos criar um documento HTML, ela necessita de alguns elementos base, né? Então, quais são eles? Os principais que a gente utiliza, né, são, primeiro, a tag HTML. Essa tag, ela indica para o documento onde começa e onde termina o seu código HTML. Então, é na primeira tag que nós vamos utilizar. Todas as outras tags, elas ficam entre a abertura da tag HTML e o fechamento da tag HTML. Algumas tags no HTML, elas possuem a tag de abertura e a tag de fechamento. A diferença é que toda tag no HTML ela começa com um sinal menor, o nome da tag, o sinal maior. Quando a tag é de fechamento, eu tenho o sinal menor, barra, nome da tag e o sinal maior. Então a diferença é que a tag de fechamento tem um barra para a direita, né, deitada para a direita, antes do nome da tag. Além da tag HTML, dentro dela, a gente começa a montar o nosso site, né, a estruturar a nossa página HTML. E uma das tags que a gente tem é a tag head, né? Head, cabeça, cabeçalho. Essa tag é utilizada para a gente colocar algumas informações da página. As informações colocadas dentro da abertura e fechamento da tag head, elas não serão exibidas para o usuário, tá? Elas são informações da página, como por exemplo, se a gente está utilizando algum script JavaScript, se estamos utilizando alguma folha de estilos em CSS, a importação de arquivos fica ali, né? O título, não é o título que vai aparecer exibido na sua página, é o título que aparece na barra do seu navegador, né? Então, se você quer definir um título para ser exibido, né, na aba do navegador, né, ou na janelinha do navegador, você coloca dentro da tag head. Existe uma outra tag que a gente utiliza para colocar esse título, é a tag title. Então, dentro de abertura e fechamento de title, você define o título que será exibido no seu navegador ou na sua aba do navegador. E uma tag muito importante que também vai entre a abertura e o fechamento da HTML é a tag body, né? Ou corpo, né? Essa tag é importante porque tudo que nós vamos exibir, né, para o usuário, tudo que a gente quer exibir no site, ele fica dentro de abertura e fechamento de body. Então, todo o conteúdo do nosso site, todas as tags que vão compor o conteúdo do nosso site, nós vamos colocar dentro de abertura e fechamento de body. Tudo bem, pessoal? Então é isso, né? Então, basicamente, o meu documento HTML ele vai começar com a tag HTML. Aí eu vou começar a estruturar esse documento, né, pelo cabeçalho. Abro a tag head, coloco as informações de cabeçalho, entre elas o título, por exemplo. Fecho a tag head,
abro a tag body, coloco todas as tags que eu quero exibir na minha página, fecho a tag body e fecho a tag HTML. É muito importante essa ordem de abertura e de fechamento. Se vocês confundirem a ordem ou esquecerem de abrir ou fechar alguma tag, vocês podem quebrar o conteúdo do HTML e aí a página não vai exibir como havia sido planejado. Então tem que tomar cuidado. Uma das coisas que vocês têm que tomar cuidado é essa questão da ordem de abertura e de fechamento das tags, tudo bem? Então aqui é uma imagem ilustrativa, né, como ficaria um documento HTML, né, como eu comentei com vocês. Então aqui, ó, eu abri a tag HTML, coloquei aqui, ó, tudo que está em cinza é que o usuário não vê, né, um cinzinho escuro aí. Então, ó, abri a tag HTML, o usuário não vai ver essa tag. Abri a tag head, o usuário não vai ver. Dentro de head coloquei a tag title e aqui vai exibir apenas na janela, né? Não vai exibir como conteúdo do site. Fechei head, abri a tag body e aqui sim, ó, se vocês observarem, até mudei a cor, coloquei em branco, porque esse conteúdo ele sim vai ser exibido para o usuário, né? De que forma? Usando as tags, né? Então aqui tem um exemplo de uma tag de cabeçalho, uma tag de parágrafo, tá? Então eu poderia ter uma imagem, né? Poderia ter um link. Aqui que eu vou montar o meu site que eu quero apresentar para os usuários, né? E aí quando veio, tudo evolui, né? A gente começou com HTML, hoje em dia a gente trabalha com HTML5. Nada mais é do que um aprimoramento, né? Uma melhora de tags, né? De codificação para a gente trabalhar com documentos HTML. E aí foram inseridos alguns elementos a mais, né? Um deles, por exemplo, é você poder definir para o navegador, porque hoje em dia o navegador ele trabalha com vários tipos de documentos, não só mais HTML. Então você fala que o tipo de documento é HTML através dessa tag aqui, ó. Então ela vai ser agora a nossa primeira tag de informação de tipo de documento quando eu estou trabalhando com HTML5, tá? Doctype. Essa meta tag aqui é uma tag de configuração. Se vocês observarem, ela está dentro do head. Nela a gente consegue definir qual é o conjunto, né, de caracteres que vai ser usado por aquele site, né? O que é esse conjunto de caracteres? São todas as letras, né, as palavras que eu vou utilizar, os caracteres que eu vou utilizar. Existem algumas linguagens, né, algumas línguas, por exemplo, o inglês, ele não tem C cedilha, ele não tem acento. Então você tem que definir para o navegador qual é o conjunto de caracteres que vai ser utilizado ali. Até para questão de otimização também e evitar erros de acentuação, por exemplo, né? Então, o conjunto maior de caracteres que a gente tem é o UTF-8. Ele contempla praticamente quase todos os abecedários aí, né? Japonês, inglês, português, árabe, né? Então qualquer caractere que eu colocar ali, ele vai identificar, ok? Comentário, né? Existem algumas situações que eu necessito colocar um comentário, né? Para que serve esse comentário? Eu subi só a minha câmera aqui, ó, que ela tá bem em cima do... Peraí. Ela tá bem em cima aqui do... Aí, acho que agora aqui no cantinho não vai atrapalhar vocês. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Aqui eu acho que ficou bom. Aqui eu acho que não vai mais atrapalhar o código. Então, o comentário, ele é mais uma tag, né? Uma tag para ajudar o desenvolvedor, né? Então, existem situações que é muito importante eu criar uma descrição do que eu estou fazendo. Tá? Quando a página é muito simples, não tem tanta necessidade. Tá? A tagzinha de comentário, como é que ela funciona? É essa que está em verde aqui, tá? É o sinal de menor, exclamação, tracinho, tracinho, aí você coloca o comentário que você quer, tá? Terminou, espaço, tem que ter um espaço antes, tá? Terminou, um espaço depois, tracinho, tracinho e fecha com o sinal de maior, ok? Ela ajuda muito quando a gente quer depurar o código, ver se a gente não esqueceu de alguma tagzinha HTML. Então no comecinho é bacana para auxiliar vocês até para lembrar o que cada tagzinha faz, ok?
que mais? Texto, né? Agora vamos começar a falar de texto, né? Então, o texto, para a gente trabalhar com texto, existem algumas tagzinhas que vão ajudar a nossa formatação de texto, né? Dentre elas, nós temos os níveis de cabeçalho, os níveis de títulos, né? Então, esses níveis de cabeçalho é parecido quando você está trabalhando no Word, né? Sabe quando você define lá título 1, título 2, título 3, título 4, 5, 6? É a mesma coisa. Se eu quiser exibir um título na minha página, eu quero criar essas seções, né? Esses cabeçalhos, esses níveis de cabeçalho, eu tenho que utilizar a tag adequada. Então, se eu quiser o cabeçalho de nível 1, eu uso a tag H1, coloco o texto que eu quero exibir nesse nível de cabeçalho e fecho com a tag H1. E assim sucessivamente para os demais níveis. H2, título 2, H3, título 3, 4, 4, 5 e 6, ok? Parágrafo. Vamos supor que eu estou escrevendo um texto, eu tenho que avisar o HTML que ali vai começar um novo parágrafo. A tag utilizada para representar o início de um parágrafo é a tag P. Terminei o parágrafo, /P. Quebras, né? Se você escrever um texto corrido dentro de suas tags, o navegador não vai saber automaticamente, dependendo da tag que você usou, e é para fazer uma quebra ali. Então existem algumas tags que são específicas para esse tipo de situação. Uma delas que é muito utilizada é a tagzinha BR, tá? A tag BR, ela pula uma linha, né? Aí eu tenho também, se formos montar o texto estático, eu tenho a possibilidade de fazer uma quebra de palavra, né? Vamos supor que eu percebo que o texto ele vai cortar a palavra, e se eu quero deixar essa quebra no formato correto do português, desculpem, eu posso cortar, né, essa palavra com a tag WBR, né, que seria WordBR, tá? E se tiver hífen, eu uso a tag e-comercial SHY, ponto e vírgula, ok? Então aqui tem um exemplo, né, de um código feito dentro de um parágrafo com algumas quebras, certo? Entidades. O que acontece, pessoal? Como o nosso documento ele vai ser composto de tags, ou seja, de palavras reservadas do HTML, existem situações que, se eu escrever uma determinada palavra, ela pode se confundir com uma tag. Como, por exemplo, o sinal de menor. Vamos supor que em determinada página eu quero exibir esse sinal de menor, né? Como que eu faço isso, sendo que o sinal de menor faz parte da palavra-chave de uma tag, né? Toda a tag ela é composta de sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior. Para isso existem as entidades, né? Aqui tem uma tabela com alguns exemplos de entidades, né? Para representar uma entidade dentro do HTML, eu posso fazer de duas formas. Opa, espera aí que subiu aqui antes. Eu posso ou utilizar o nome da entidade, e aí como que eu faço? Eu escrevo e-comercial, nome da entidade, ponto e vírgula. Ou então o número da entidade. E aí como é que fica? E-comercial, sustenido, jogo da vela, hashtag, cada um chama de um jeito, e o número dessa entidade, né? Então, se eu quiser um espaço em branco, isso aqui é bem utilizado, a entidade responsável por gerar um espaço em branco é a entidade e-comercial NBSP, todas terminam com ponto e vírgula, tá? Sinal de menor, olha lá, que eu comentei com vocês, e-comercial LT, ponto e vírgula. Tá? Então tem outras entidades aqui que a gente pode usar. Além das entidades, nós também temos os símbolos, né? Os símbolos, como que eles funcionam, né? Da mesma forma que a entidade. Eu vou ter ou por número ou por nome, tá? Para representar esses símbolos aí. Uma tag muito importante, principalmente agora com a questão do CSS e do HTML5, é a tag div, né? Que vem de division, divisão, ou em português um bloco.
Para que serve a tag div? Para você criar pequenos blocos, pequenas divisões no seu site e poder trabalhar com a formatação dessas divisões separadamente, tá? Por isso que é interessante, né? E aí a gente começa a modularizar o nosso site. Eu consigo ter pequenas formatações individuais em elementos dentro do meu site, tá? Como que eu trabalho com a tag div? É só você abrir, né, a tagzinha div. Dentro você vai colocar o conteúdo, que pode ser outras tags, inclusive, tá? E aí você finaliza com a tag div. Depois, mais para frente, eu e o Everton vamos preparar um conteúdo a respeito de formatações. Por enquanto a gente só está trabalhando com marcação, tá? A gente vai dividir a formatação da marcação, tá? Mas só para ilustrar aqui o exemplo, nós podemos, nesse caso aqui, criar uma divisão onde o fundo dela seja amarelo. E aí depois a gente pode criar uma outra divisão onde o fundo seja vermelho. E o texto dessa divisão vai ser preto, né? E o espaçamento do texto vai ser de 5 pixels. Tá? Se vocês olharem o exemplo aqui. Eu poderia ter uma segunda, onde o background color, ou seja, a cor de fundo, vai ser vermelho. E a cor do texto, eu poderia colocar branco, através do atributo color. Tá? Mas não se preocupem muito com essa questão aqui, que a gente está definindo dentro de style. Isso vai ser mais detalhado quando a gente entrar no conteúdo de CSS, ok? Além disso, eu tenho uma outra tag, né, que eu chamo de span. Tá? A diferença é que, ao contrário da div, a tag span ela não começa uma linha nova, ela não cria um parágrafo novo, né? Ela pode ser usada no meio de outros elementos. Um uso muito comum da tag span é quando eu quero criar uma formatação específica dentro do meio de um texto. Tá? Então aqui tem um exemplinho aqui, né? Abri a tag span e coloquei o texto vermelho, ou seja, eu queria uma parte do texto em preto, no meio desse texto eu queria uma parte em vermelho e no final preto. Então é um exemplo de utilização da tag span. Tag imagem, muito utilizada, né? Tag imagem, né? Se a gente quiser inserir algum conteúdo de imagem no nosso site. A tag de imagem é a tag IMG. Como é que ela funciona? Ela funciona com a definição dos atributos, né? Então, cada atributo ele tem um valor que vai fazer alguma coisa. O primeiro atributo importante da tag IMG é o atributo SRC, que é Source Code. Esse atributo é utilizado para definirmos o local, né, onde está a imagem que a gente quer exibir, né? Se a imagem estiver no mesmo local que o arquivo, né, do meu site, eu só coloco o nome da imagem seguido da extensão. Tá? Alt é para exibir um comentário, quando eu estou usando a tag IMG. Minha rua está bem movimentada hoje, hein, gente? Mas me desculpem aí por isso, mas não tem muito o que eu fazer, porque meu escritório é bem com a rua, tá? Agora, existem opções de como inserir uma imagem. Nesse primeiro exemplo, a imagem estaria no mesmo diretório. No segundo exemplo, eu já tenho uma imagem que está num site da web, tá? Que está até um IP, né? Então eu coloquei esse quadro aqui para a gente ter uma ideia de como trabalhar. Então vamos imaginar uma situação onde eu salvei minha página HTML dentro do meu diretório no computador c:/atv teste.html, certo? Esse é o local onde eu salvei, tá? E aí, ó, quando eu tenho a imagem na mesma pasta, né, no nosso caso aqui eu teria uma imagem dentro de c:/atv, a imagem chama picture.jpg. O SRC, como é que ele ficou? Ficou só o picture e a extensão. Quando está em uma pasta abaixo, né? Ou seja, dentro de uma pasta, mas está na mesma pasta que eu estou, eu tenho que informar, ó, dessa forma: nome da pastinha barra nome da imagem. Isso a gente chama de caminho relativo. Tá? O caminho relativo, a gente tem que pensar que ele é relativo ao arquivo HTML.
Então, se eu tiver numa subpasta, mas eu acima, né, eu uso só uma barra, ok? E aí? E aí tem outras opções. Se eu tiver numa pasta anterior, se eu tivesse a imagem na pasta, por exemplo, no C2 pontos, né, como é o último exemplo aqui, eu tenho que voltar a um diretório. Então, ponto barra, e aí o nome da imagem. Ponto barra, ele sobe um diretório, tá? E aí, para não ter erro, eu posso usar um caminho que a gente chama de caminho absoluto, que seria o caminho completo da imagem, tá? Isso é muito usado, principalmente quando eu tenho site num lugar e imagem em outro lugar, ok? Com HTML5 houve uma melhora da tag MG, né? Pensando inclusive nas questões de acessibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, ela pode acessar um site. E a tag imagem ela trazia algumas dificuldades nesse sentido, porque quando aparecia uma imagem no navegador, o leitor de tela, a pessoa que não consegue enxergar, ele não falava que é uma imagem, né? Ele só falava que é uma imagem. Aí ficava muito pobre, né? E aí uma das coisas que a tag figure, que é do HTML5, corrige, é que você consegue criar uma legenda para aquela foto, tá? Sem usar o atributo alt. E nessa legenda, esse leitor de tela consegue ler e falar para a pessoa que tem deficiência visual o que está escrito ali. Então é muito bacana você usar sempre que for trabalhar com imagem, usar o HTML5 e a tagzinha figure. Tá? Por quê? Porque você pode falar para aquele usuário, ó, e criar uma descrição que realmente representa a imagem. Ó. Aqui tem uma imagem, né, de uma paisagem tirada num lago, nas montanhas, não sei, algo do tipo. Então, como que ficaria para inserir uma imagem usando a tag figure? Eu abro a tagzinha figure, aí dentro dela eu crio a tag img, utilizo o atributo src, passando o caminho da imagem, e aí eu faço colocando a descrição dentro da tagzinha figure, né? Aí eu crio uma descrição, fecho a tagzinha figure, tá? Fecho figure caption, desculpa. Fecho a tag figure, tá? E aqui tem um exemplinho aqui. Pois é, como se esse código estivesse inserido dentro de um HTML, tá? Essas duas tags vocês desconsiderem, né? Só para fechar. Lembrar que tem que fechar a tag body e a tag HTML também. Hiperlink. Hiperlink é uma coisa muito utilizada no HTML. A tag responsável para criar um hiperlink é a tag A. Tá? E o atributo que a gente utiliza para definir para onde vai ser enviado, né, o destino desse link, esse hiperlink, é a tag href, que do inglês vem de Hypertext Reference. Né? Então seria a referência do hipertexto. Para onde ele vai encaminhar quando eu clicar nesse link? Então, como é que funciona a tag A? Eu abro A, coloco o href, que seria o local de destino, né, desse link. Tem alguns atributos opcionais, como o title e o target. O title é para exibir uma legenda quando você colocar o mouse em cima do link. E o target, a gente vai ver um detalhamento dele aqui embaixo, é para definir como vai ser, em que local vai ser aberto esse link. Tá? Fecho a tag, coloco o texto do link e fecho a tagzinha com /A. Então essa tag precisa de abertura e fechamento. Existem algumas tags que a abertura e fechamento é nela mesmo, como por exemplo a tag img. Você coloca só um sinal de barra no final da tag. Okay? A tag br também, né? É autocontido, a gente chama. Tá? Então aqui, ó. Para que serve o atributo target? Pessoal, eu converti o meu slide para white para poder apresentar para vocês. Então vocês devem ter observado que em alguns momentos ele perdeu a formatação, tá? Então peço desculpa aí, depois eu vou corrigir para enviar para vocês aí. O atributo target, ele define a opção que vai ser, como vai ser aberto esse hiperlink. Se eu usar o valor top, ele faz que o link seja carregado na janela inteira. Se eu usar parent, ele é muito parecido com o top, mas vai usar uma questão aí, depois a gente vai ver uma questão de estrutura, né, dentro do HTML. Existem alinhamentos de tags dentro de um HTML. Eu posso ter uma tag que
ela pertence a uma outra tag, que a gente chama de tag py. Então, se eu falar que ela vai abrir na tag py, ela vai ver qual elemento, onde está o meu IMG, vai ver qual que é a tag desse IMG. Se eu tiver várias divisões no site e quiser exibir uma imagem em cada divisão, ele vai se basear pelo parent. Self, ele abre na mesma página, e blank, ele abre em uma outra aba ou outra janela, ok? Listas, estamos acabando, gente, não fiquem nervosos não. Listas. Nós temos alguns tipos de lista, né? Isso é para quando eu estou trabalhando com textos, né? Eu posso criar listas. A primeira delas são as listas não ordenadas, tá? Listas não ordenadas, elas começam com a tagzinha UL, tá? Que vem do inglês Unordered List, tá? Seria a lista não ordenada. E cada item da lista é a tag LI. Então, para mim criar um item de lista, eu começo com a tag LI, coloco o texto e fecho a tag LI. Terminando a lista, eu fecho a tag UL. Então, um exemplo aqui, né? UL style, aqui você define qual é o símbolo que aparece à esquerda, né, do item. Tá? Então, aqui nesse caso, o tipo é square, né, que seria quadrado. Então aqui LI, primeiro item, LI, segundo item, LI, terceiro item. Café, chá e leite. Fechei a lista. E são exemplos de como utilizar, né, uma lista não ordenada. Ela não segue nenhuma ordenação. Tá? O que é bacana aqui, uma observação para vocês, é que no HTML5, né, não é suportado mais o type. Até o HTML5, ao invés de usar dessa forma aqui, ó, style, né, a gente utilizava type e já passava o tipo que a gente queria. Square, disk, circle. Se não passar nenhum, ele pega o padrão. Com HTML5, existiram algumas atualizações. E aí eu não posso mais usar o type. Eu tenho que usar style. Okay? Que é através do CSS que nós vamos detalhar depois. E a lista ordenada, né? Ao invés de usar o L, eu tenho que usar OL. Que vem do inglês Ordered List. Ordered List. E o item continua sendo a mesma tag, né? LI, item de lista, ou list item em inglês. Então, um exemplo aqui, OL, LI, café, fecha LI, LI, chá, fecha LI, LI, leite, fecha LI, OL. Se você não define qual vai ser a ordenação, ele clica com números, né? Então, olha lá. Isso é interessante, ó. Então, aqui, se eu falar que o tipo, né, da lista, o atributo type, né, da lista, define qual é o tipo de ordenação. Se eu colocar A em maiúsculo, ele vai criar a ordenação alfabética em maiúsculo. Né? Se eu colocar números e algarismos romanos em minúsculos, algarismos romanos minúsculos. Então aqui embaixo tem alguns exemplos, né, para vocês. E aqui dá para você fazer ela em ordem decrescente ou crescente, para você informar em qual item vai começar, através do atributo start. E aí, pessoal, temos aí por fim a última lista, que é uma lista descritiva, onde você tem itens e subitens, né? Então, para criar esse tipo de lista, eu uso a tag DL e os itens dessa lista são DT, se for um subitem, DD, tá? DT, DD e assim por diante. Ok? Então, aqui um exemplo, né? Eu abri aqui com DL, DT, criei item 1, fechei DT. DD, criei subitem 1, fechei DD. DD, subitem 2, fechei DD. Criei um novo item e assim por diante. Ok, pessoal? Pessoal, então essa foi a nossa primeira revisão aí de HTML, tá? Tem muita coisa que a gente precisa ver ainda pela frente. Se vocês tiverem dúvida, nos encontramos hoje no nosso plantão, tá? Eu e o professor Everton estamos à disposição. E é isso, gente. Por enquanto, vamos ficando por aqui. E na próxima semana tem mais. Até mais. Uma boa semana para vocês. E bons estudos. Valeu!